Olá pessoal, hoje apresentarei sobre a minha iniciação científica. Meu nome é Asaf Polinário Duarte, o meu orientador é o professor Eduardo Montanuri, os auxiliares são o professor Gustavo Alencar Bizinoto e o professor Edson Satoshi Kon. O título da pesquisa é Melhorando a predição do offset da FPCO a partir de redes neurais usando condições ambientais superficiais e perfis de corrente por profundidade. A AIC foi realizada no tanque de provas numéricos da USP, localizado na Escola Politécnica. A instituição de origem é a própria Escola Politécnica, com participação dos departamentos de computação e sistemas digitais e mecatrônica e sistemas mecânicos. A motivação e importância em 2023, a produção brasileira média atingiu 3,4 milhões de barris de óleo equivalente, que significam produção de petróleo, gás natural e outras matérias-primas, por dia. Isso faz com que o número de FPSOs aumente. E o que é uma FPSO? É uma plataforma que é responsável pela produção, pelo armazenamento e o descarregamento dessas matérias-primas. Então ela fica lá em alto mar produzindo. Com isso ela é sustentada por cabos de amarração que se ligam até o fundo do mar e ela está suscetível à dinâmica ambiental que está ali naquele local. Então se o vento pode fazer com que os cabos se tracionem mais e acabem arrebentando, assim como a corrente, entre outros fatores. Então a gente precisa de desenvolver métodos mais eficientes e confiáveis para o monitoramento dessas plataformas, para que seja mais seguro da produção dessas matérias-primas. Então o objetivo dessa IC é justamente desenvolver um modelo de inteligência artificial para que, com os dados ambientais, ou seja, de condições ambientais superficiais, que é a velocidade do vento, a velocidade da corrente na superfície, entre outros, e o perfil de corrente por profundidade. Então, o modelo vai receber esses dados e vai prever o movimento da plataforma no eixo X e Y, ou seja, na direção horizontal. O perfil de corrente por profundidade se caracteriza dessa forma. Ele é obtido por um software open source de monitoramento de circulação oceânica, o Raikun, e tem 33 profundidades, ou seja, 33 velocidades de corrente naquela profundidade e 33 direções para quais a corrente está se propagando. Todas as arquiteturas passaram por processo de otimização bayesiano, ou seja, otimizaram hiperparâmetros através desse algoritmo bayesiano. A primeira arquitetura testada foi uma LP de único estágio, então as condições ambientais superficiais e o perfil de corrente todas entram em uma camada de entrada dessas camadas totalmente conectadas e a predição do movimento da plataforma. Outra arquitetura foi a MLP de dois estágios, então a gente separa o perfil de corrente por profundidade e as condições ambientais superficiais para prever o movimento da plataforma. A média em X, a média em Y, o deslocamento máximo em X, o deslocamento máximo em Y. Outra arquitetura foi a CNN de dois estágios, então a diferença é que o perfil de corrente por profundidade é introduzido uma camada convolucional ali para extrair padrões locais. Os principais resultados foram esses, através de 500 trials de otimização. Então, teve o erro MAI, que é o erro absoluto médio, o MSE, que é o erro quadrático médio, o RMSE, que é a raiz do erro quadrático médio, e o erro máximo, que é muito importante para a gente ver outliers na predição. Aqui a gente vê o resultado sem o perfil de corrente no modelo de MLP de único estágio. Então, a gente consegue ver que tem erros significativos no meio, próximos de 10 metros. Essa aqui é com a inclusão do perfil de corrente, então olha a diferença. A IC conseguiu provar que o perfil de corrente de profundidade altera sim o movimento da plataforma e que melhora a predição de modelo. E a MLP de dois estágios, então diminui significativamente o erro também. Você vê que os erros ficam mais escuros, que é a escala ali de 0 a 10 metros. E esse anel de dois estágios é muito semelhante ao MLP. Agora eu destino essa parte para agradecer a FUSP pelo apoio financeiro e fornecimento de bolsa.